Oi, oi, minha gente! Como é que vocês estão? Espero encontrá-los bem. E vamos para mais um vídeo aqui do canal Tauana Morpsi. Se você não é inscrito, corre se inscrever. Afinal de contas, quando você se inscreve e ativa o sininho, você recebe a notificação toda vez que eu postar o vídeo aqui em primeira mão. Então, já faz isso, já garante que você vai assistir o vídeo em primeira mão e sempre que sair, tá? E também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Por quê? O que que acontece, gente? É gratuito, primeiro de tudo, né? Não te custa nada, é só um apertinho aqui no like, um dedinho no like, mas que pode ajudar esse vídeo a chegar a muitas pessoas que precisam daqui a pouco deste conteúdo. Afinal de contas, hoje a gente vai falar de um assunto que afeta em muitas pessoas, que é o medo, tá? A gente também vai falar um pouquinho sobre fobias. Eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês o que é o medo, o que não é, quando a gente deve olhar para ele, quando não, quando ele está atrapalhando a nossa vida, quando não. Também um pouco sobre o que é fobia, como que a gente desenvolve. E depois eu vou trazer, então, para o final do vídeo eu vou trazer aí dicas para te ajudar a lidar, a enfrentar os teus medos e superar um a um, tá? Vamos lá então. Então, para começar, se a gente pegar lá no dicionário, o significado de medo quer dizer que é uma emoção, é uma resposta emocional aí diante de situações que a gente pode enfrentar, tá? Mas ele também pode ser considerado aí um estado de alerta para nos alertar, né? O medo ele serve aí para nos alertar de situações que podem nos expor a riscos, tá? Então, por isso que muitas vezes ele pode até nos travar aí na nossa vida, né? E não deixar com que a gente viva uma vida plena, leve, saudável. O medo deixa tudo muito mais pesado. Só que é muito importante a gente entender que o medo ele é essencial. Eu sempre dou um exemplo. Já pensou se a gente dirigisse sem medo? Gente, já acontece muito acidente assim, né? Agora, se todo mundo, não tô nem aí pra sinaleira, vou acelerar bastante aqui, né? Não dá. A gente ia ter muito mais acidentes. Se nós não tivéssemos medo, talvez grande parte da população já estaria morta. Porque eu vou pisar aqui nisso, será que é seguro? Será que eu posso sair na rua dessa forma? Será que eu devo deixar minha casa toda aberta? Ou não? Ou é melhor eu fechar para preservar minha segurança da minha família? Isso é o medo agindo de uma forma boa, de uma forma assertiva, de uma forma que é natural para todos nós que somos seres humanos. Então, algumas pessoas pensam às vezes que sentir medo é sinal de fraqueza. Não, gente. Medo é uma resposta natural e que todo ser humano precisa ter. Se não tem, a gente vai ter que estudar, vai ter que olhar, porque essa pessoa está com sérios problemas, caso ela não tenha medo, tá? Então, visto isso, de que o medo é um sentimento natural, é algo normal aí dentro das nossas vidas, a gente vai pensar por aquilo que é, qual que é a diferença então do medo e da fobia, tá? Então, como a gente já falou, como eu falei agora, o medo é uma emoção natural, ele está presente, ele é importante, que nem eu acabei de citar. Já a fobia trata-se de um medo muito extremo, tá? De algo, de uma situação que desperta um sentimento de pânico, terror e até mesmo de perturbação na pessoa, tá? Então, isso aqui já é um medo muito extremo, que trava, que paralisa, que pode fazer com que a pessoa reaja a uma situação de uma forma muito extremada, de uma forma não pertinente, tá? Então, assim, a fobia, ela não tem, gente, uma causa específica. Tem uma aí do que se estuda um fator genético, um peso de fator genético muito grande, mas também, assim, experiências vividas que possam ter sido muito traumáticas. E também não tem, assim, uma experiência que eu vivi. Geralmente são uma série de situações com base naquilo que a gente já tem na nossa personalidade, nos nossos fatores genéticos. Então, é uma associação de fatores que nos leva a desenvolver uma fobia, tá? Eu vou trazer aqui, dentre todas as fobias, as quais são mais comuns, tá? A aracnofobia, que seria o medo de aranha, o medo de altura, tá? O medo de lugares fechados, medo de animais, de palhaço, de buracos, imagens de buracos ou padrões irregulares, medo de lugares abertos e multidões, tá? Medo de interagir com outras pessoas, que seria a ansiedade social, tá? Medo de relâmpagos e trovões. Essas são as fobias mais comuns que muitas pessoas sentem, tá? E nesse caso é muito importante ajuda, a gente buscar, você aí, buscar ajuda de um psicólogo, buscar ajuda de um profissional para te ajudar a lidar, a enfrentar. Porque sim,
apesar de ser uma fobia, tem como a gente enfrentar. Só que também tem algo bem importante que eu digo, né, que a gente estuda aí dentro da psicologia, que não é porque eu tenho medo, uma fobia específica de algo que eu preciso tratar. Um exemplo aqui, tá? Clássico, que eu ouço muito de uma professora que eu acesso os cursos dela, enfim, né? Ela tem o medo de palhaço, tá? Uma fobia específica aí de palhaço. Só que assim, ela não trabalha com palhaço, ela é psicóloga. Ela não trabalha com palhaço, ela não tem que estar vendo palhaço toda hora. Isso não impede, não dificulta em nada a vida dela, né? Ela só vai escolher não ver palhaço. Se a filha dela tem uma festinha que vai ter palhaço, ela prefere não ir, né? Então isso não atrapalha significativamente a vida dela. Isso que você precisa olhar. Se você tem uma fobia que não atrapalha significativamente a sua vida e que não é o teu desejo de tratar, tá tudo bem. Agora, se é algo que atrapalha, né? Por exemplo, eu sou uma palestrante e eu tenho uma ansiedade social muito grande. Muito difícil que eu vou conseguir ter sucesso aí na minha carreira, afinal de contas, palestrar envolve você falar para um grande público, para muitas pessoas, mesmo que sejam poucas, né? Na fobia social, a gente já tem problema assim com uma pequena quantidade de pessoas, muitas vezes, tá? Então, atenção a isso, tá? E agora, eu vou trazer aqui para vocês alguns sinais de que o teu medo pode estar assim, ó, muito além do normal, que não é um medo comum, que não é aquela emoção natural da qual a gente falou no começo do vídeo, tá? Então, olha, anota aí, tá? Pra não esquecer aí pra você ir se identificando, tá? Coloca assim, ó, de 0 a 100 ou de 0 a 10, quanto que eu me identifico com essa situação, tá? Onde 0 é nada e 10 ou 100 é muito. Então, aí, alguns sinais de que o seu medo pode estar além do normal. Você foge dos problemas ao invés de solucionar, encontra diversos motivos para não fazer muitas coisas das quais você tem vontade. Então, você tem vontade, mas não faz e dá mil desculpas. Perdão. Está insatisfeito com a sua própria vida, mas não faz nada para mudar, não consegue mudar a tua vida, apesar de estar muito insatisfeito com ela. Passa muito tempo se preparando para eventos marcantes, ou até mesmo eventos que não são marcantes, mas eventos no geral. Não acredita ser capaz de enfrentar suas inseguranças, então você acha que você não é capaz de enfrentar. Evita ao máximo situações ou pessoas que despertem sentimentos desagradáveis em você. Se preocupa demais com o que as outras pessoas vão pensar sobre você e procura se manter sempre ocupado para evitar ter que olhar para as suas angústias. Olha só, se você se identificou, olhe para isso, gente, busque ajuda, tem como, tá? A psicoterapia tá aí para te ajudar com isso. É possível, tá? Falo aí para vocês de uma pessoa que já enfrentou e superou muitos medos e ainda tem alguns aí para enfrentar. E medos que travavam a vida, tá? Eu tinha muito medo de falar em público. Isso até me prejudicou uma vez no trabalho na faculdade. Mas hoje eu recebo convites, vou assim, ó, com um friozinho na barriga, mas vou, tá? Então, cada vez que eu vou, eu vejo o quanto eu sou capaz, o quanto é possível, o quanto eu dou conta. Mas se fosse algo muito intenso, buscar ajuda é fundamental, tá? E mesmo que você não tá conseguindo aí enfrentar os teus medos passinho por passinho, né? Ou tá indo com muita sede ao pote, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, busque ajuda. Busque ajuda que você vai ver grande diferença nisso daí, tá? E agora eu vou trazer aqui para vocês dicas de como vencer, né? Afinal de contas, esse tal deste medo. Então, o primeiro passo, gente, é você entender o seu medo. Por isso que eu friso tanto aqui a questão da psicoterapia. Buscar autoconhecimento, entender por que você sente o que você sente, por que você sente medo de falar em público, sendo que as pessoas não vão te morder, não vão arrancar um pedaço de ti. Aqui é um exemplo, tá? Mas tantos outros medos aí que você possa estar sentindo. Por que você sente tanto medo de ir num evento? Por que você tem que se preparar tanto? Por que você tem medo de se expor? Por que você tem medo de expor sua opinião? Então, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Entender o seu medo, entender a origem, por que você sente aquilo que você sente é fundamental, tá? Por que você desenvolveu esse sentimento é bem importante. E se tiver difícil para você buscar a origem disso, busque ajuda. Não evite o medo, tá? Isso aqui é uma coisa assim clássica que a gente faz muito, né? Quando a gente tem muito medo de algo, a gente acaba evitando. Melhor não ver, melhor não responder, melhor não fazer, melhor não me expor, melhor evitar esse convite, melhor não aceitar esse convite. Então, se você tá vendo que você tá evitando muito aí, comece a tentar dar pequenos passos. Gente, que nem eu falei antes, não vá com muita sede ao pote, não tente dominar todos os teus medos de uma vez só. Ou, eu tenho medo de altura e vou me jogar de parapente, né? Vou fazer parapente. É delicado, você está dando um passo muito maior do que a sua perna.
Vá com calma, vá aos pouquinhos, suba 2 degraus, depois 3, vá indo aos poucos. Tente ir se expondo ao medo, se isso é possível para você, um passinho de cada vez, tá? Essa dica aqui, ó, é maravilhosa, sabe por quê? Toda vez que a gente se expõe ao medo, a gente percebe que ele nem era tão grande assim, que aquilo que a gente pensava e imaginava na nossa cabeça nem era tão ruim assim. Agora, toda vez que eu evito fazer aquilo do que eu tenho medo, o medo ele vai se tornando cada vez maior. Imaginem aí o medo como se fosse um bicho, tá? Um bicho-papão. Então, vamos pensar assim: toda vez que eu evito fazer aquilo do que eu tenho medo, esse bicho vai crescer, vai ficando gigante. Imagina um gigante perto de você. Não tem como não ter medo, né, gente? Uma pessoa muito maior do que você que pode pegar assim. Então, toda vez que você evita enfrentar aquilo que te causa medo, você tá tornando, tá dando gás para que você sinta cada vez mais medo. E toda vez que você dá pequenos passos, esse medo vai se tornando uma formiguinha. Pensem com carinho nisso e depois me contem como foi para vocês, se vocês conseguiram colocar isso em prática, tá? Outra coisa bem legal é você conversar sobre o seu medo com seus amigos. Claro, pessoas aí que não te julguem, que possam te validar, tá? Às vezes, aquilo que é muito difícil para você pode ser mais fácil para outra pessoa. Essa pessoa pode te oferecer ajuda para você enfrentar aí os teus medos, né? Pode fazer com que você não desista de enfrentar os teus medos, né? E essas pessoas acolhendo você e validando você vai fazer com que você não se sinta um estranho ou um fraco e vai fazer com que te dê forças para você enfrentar aí todos esses medos, tá? E a última dica, né, e não menos importante, é que você faça terapia, tá? A terapia ajuda muito. Aí a gente tem técnicas, estratégias para enfrentar o medo. Uma delas é a exposição sistemática, tá? Que é uma ferramenta riquíssima aí para você expondo o paciente aos poucos. Às vezes você não vai pegar e, tipo, a pessoa tem medo de barata, você vai colocar barata ali para a pessoa ver. Às vezes você vai falar, vai trazer desenhos, vai indo aos poucos, respeitando o limite, vai guiando, né? Aí o paciente vai guiando você aí nesse caminho de fazer as pazes com os seus medos. Porque assim, não é não ter medo, tá, gente? É enfrentar os medos. Porque o medo, que nem eu disse lá no começo do vídeo, ele é fundamental. Importante para nossa sobrevivência, para nossa existência, para a gente ter cautela em algumas situações, para a gente saber o momento certo de falar ou de ficar quieto, para a gente saber que a gente precisa, às vezes, acelerar o carro, que em outros momentos a gente vai precisar frear, que às vezes a gente vai precisar um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais devagar, né? Então, o medo ele é fundamental nas nossas vidas, é um sentimento natural, tá? Que todos nós precisamos ter, é um fator aí de proteção, é uma emoção de proteção à nossa existência, né? E que se mesmo assim tá muito difícil, se você tem uma fobia específica também, busquem ajuda, gente, é possível ter uma vida melhor fazendo as pazes aí com essa emoção que é tão importante para nós, tá? Espero que eu tenha contribuído aí para você conseguir enfrentar os teus medos e lidar com essa emoção natural aí e que você faça as pazes com essa emoção, tá? Se esse vídeo foi útil para você, já deixa aqui nos comentários. Se você tem medo de algo, se tem alguma história aí, alguma situação que já te aconteceu, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas. E não esquece de deixar o teu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é importante, pode ajudar mais pessoas e ele vai entregar para a maior quantidade de pessoas. Conto com vocês com essa missão de levar uma psicologia descomplicada e de fato fácil de ser aplicada, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!